Muito boa noite a todos vocês. Vai começar mais um episódio do Calil com Farra. Eu sou o Farra. Eu sou o Calil. E não sei se vocês notaram, mas a gente está num lugar diferente aqui hoje. Sim. Hoje é a estreia do nosso estúdio de podcast aqui. E nós estamos convidando vocês a participarem mais uma vez conosco aqui desse episódio maravilhoso. E nós vamos ter uma estreia sensacional aqui nessa noite. Não é? Exatamente. Hoje, uma convidada especialíssima, escolhida a dedo para inaugurar o nosso estúdio. Especialista, inclusive. Ela é especialista, muito. Uma pessoa que vocês já adoram, já conhecem do Instagram. Estou falando da Carla Armani, que é historiadora, que é especialista em Barretos há 18 anos, tão nova e há 18 anos. Ela tem mais de 700 artigos escritos no Diário. Ela é esposa do Bruno, mãe da Cecília e do Bento. Isso. E uma corredora extraordinária. Aê. Muito boa noite. Muito obrigado pela presença, Carla. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Calil com Farra. Nossa, estou muito feliz de estar aqui, inaugurando um estúdio novo que está belíssimo, inclusive. Muito obrigado. Parabéns pelo programa que vocês têm feito, apresentado para a cidade. E parabéns também pela conquista do estúdio. Eu fico muito feliz em estar aqui hoje. Eu estava ansiosa, fazia tempo que eu queria vir. Que bom, muito bom. Inclusive, é muito legal ver você me chamando de Henrique. Acho que talvez seja a primeira vez. Eu fiz força. Eu imaginei. Posso me soltar? Pode. Posso te chamar de Manolo? Fica à vontade, tá? Aí fiquei até mais leve. Isso, pra você não ficar pensando, pode ficar à vontade. Eu vou ficar realmente fazendo, porque a gente se conhece há muito tempo, mas eu nunca chamei o Manolo de Henrique. Pois é, eu fiquei imaginando, será que ela vai me chamar de Henrique? Tá, o Rick Álvaro bom. te chama de Manolo também. O Álvaro. O Chafei também. É, porque ele é amigo do meu marido e eu o conheci sempre amigo como Manolo. Sou namorado do seu marido. Não é namorado. A gente vai começar essa discussão aqui. Não, acho que talvez não. Mas assim, você sabe que a gente tem um caso, né? Mas, né? Não, nós vamos abrir isso aqui. Inclusive, Bruno, um beijo. Queria você aqui, mas você não veio, né? Uma pena. Carla, pra começar a aquecer. Primeiro, você sabe que eu sou seu fã, né? Eu já te contei isso lá no Instagram. Eu acho aquele quadro que você faz sensacional, é leve, é doce e traz informação, o que, assim, não tem receita melhor. Eu acho que se encontrou a receita para falar da nossa cidade. Você é barretense, você nasceu aqui, e essa paixão por Barretos, ela foi de sempre ou ela veio com a história, com o estudo da história? Olha, eu penso que ela veio de sempre, assim. Eu sempre gostei muito da cidade que eu vivo, sempre observei a minha cidade com olhos bem, assim, específicos, digamos, né? Sempre muito apaixonada. Mas é claro que depois que eu comecei a fazer estágio no museu, porque a minha carreira começou no museu. Eu fui estagiária, eu fazia curso de história. No segundo ano da faculdade, eu tinha 19 anos e aí me foi apresentada a oportunidade de começar a fazer o estágio no museu. E aí ali eu pude exercer o ofício de fato do historiador. Porque quando a gente estuda história, é claro que é maravilhoso estudar o Egito, a Grécia Antiga, enfim, a Bahia, sabe, Recife, tudo bem, é maravilhoso. Mas quando você tem a oportunidade de pegar a fonte, assim, na sua frente, pegar um jornal antigo, uma fotografia, sabe, elementos, assim, que realmente foram produzidos no passado sobre o seu lugar, aquilo me encantou. Então, a partir desse momento que eu entro no museu e começo a trabalhar com a história de Barretos, é claro que o meu amor pela cidade, com certeza, aumentou a partir dali. E hoje, com 18 anos, né, após 18 anos desse início, eu posso dizer assim que qualquer coisa que fale sobre Barretos muito me interessa. E qualquer canto dessa cidade, para mim, é encantador. Amanhã mesmo eu vou publicar uma crônica no Diário, vai sair amanhã, que é sobre as andorinhas lá na Avenida das Nações. Né? Não sei se para quem passa, a gente corre. Uhum. E corredor tem essa mania de acordar muito cedo e viver, né, a cidade no asfalto, no céu, assim. E aí eu sempre observei muitas andorinhas que tem ali na Avenida das Nações com a paisagem do frigorífico abandonado ali do fundo. Nossa, Bandeirantes, coisa mais linda, né? Pensar que aquilo ali é de 1952, eu fico viajando. E para mim as andorinhas estavam ali para poder meio que proteger
É uma fazenda ali ainda, sabe? O asfalto tentando entrar, mas ela ainda insiste em ser verde, em ser área rural, assim. E as andorinhas ali, eu falei, nossa... Aí eu viajo, assim, aí sai um texto. Então, hoje, tudo que tem na cidade, para mim, é motivo de transformação em um texto, em uma exposição, um sarau, ou nos vídeos do Barretos em 1 Minuto, no meu Instagram. E é interessante, né, que todos nós, eu já sou bem mais velho que você, então a minha época... sim. E na minha época, né, de adolescente, pré-adolescente, eu me lembro que ali onde é a estação, né? Bom, basta dizer que eu já fui de trem para São Paulo, né? De Leito para São Paulo. Então, eu sou de outra era, né, Carla? Eu tenho inveja dessas pessoas. Eu nunca viajei de trem. E aí... Não era tão confortável assim, não, tá? Lá tinha uma cerca... E uma das cercas, ou mais do que uma, eu lembro que era amassado. Sim, e aí diziam que ali foi um tiro que veio na Revolução, né? Contavam essa história, né? E como é curioso, um negócio que eu me lembro de eu ver aquilo, depois eu vi uma explicação para aquilo. Isso é muito importante. Como é que você influencia a geração dos teus filhos com a história de Barretos? Eles têm esse interesse? Usando a linguagem deles. Eu penso assim, eu sou escritora. Essa é a minha formação. Eu sou uma historiadora que escreve. E eu nunca vou desistir da escrita. Por mais que hoje em dia o mundo seja digital, virtual, visual, audiovisual, a escrita, para mim, é clássica. Ela atravessa mais de 4.000 anos de existência da humanidade. Então, para mim... eu não desisto dela. Porém, eu também entendo que é necessário atingir as pessoas e que nem todo mundo lê hoje em dia. Então, o que eu decidi? Usar as duas coisas, tanto a escrita quanto o audiovisual. E hoje em dia, essa geração mais jovem, cada dia mais está ligada nas redes sociais e no celular, né? Enfim, por mais que a gente explique que isso não é tudo, que não se deve usar o tempo todo, mas enfim, é lá que eles estão. Então, eu pensei, vou começar a fazer vídeos, que é o jeito que eu vou interagir com esse público. Mas tem que ser um vídeo curto. E isso é muito difícil para mim, porque... A história não é algo simples. É sempre tudo muito complexo. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que chegue nas pessoas. E, para chegar, ela precisa ser mais simples possível. Então, eu falei, bom, eu preciso fazer isso muito rápido, assim, que tem que ser uma coisa que chama atenção. Aí, um amigo meu me deu... Uma vez eu fiz um story, brincando, assim, Barretos em 1 minuto. Aí eu falei da Frade Monte. Por que chamava Frade Monte? Porque o story ele tem 1 minuto, né? E aí meu amigo viu, ele é ator, Daniel Volpe, queria mandar um abraço para ele. É uma pessoa legal para vocês convidarem, viu? E aí o Daniel falou assim, por que você não faz um quadro desse? Porque isso chama atenção. Eu falei, porque é muito difícil. Aí ele falou assim, mas você consegue, porque eu falei no vídeo, eu consigo. Por isso que eu falo, sim, eu consigo, porque é muito difícil para mim fazer algo pequeno, curto, sabe? E, incrivelmente, isso... Assim, hoje eu não sou uma pessoa que tem muitos seguidores, mesmo porque eu não invisto nisso, né? Eu queria um dia investir, mas eu ainda não invisto. Mas isso chega nas pessoas. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que o filho dela, que tem a idade da minha filha, que tem 10 anos, ele é viciado nos vídeos, ele assiste todos, ele sabe tudo que eu falo lá da cidade e ele só tem 10 anos. Então, às vezes eu vou fazer uma palestra, eu faço muita palestra no Senac, por exemplo, que tem um público aí de 20 anos, assim, que passa a conhecer os vídeos também e encanta, sabe? Então, eu decidi mesclar essas duas linguagens. E, para mim, a linguagem do jovem atualmente é o vídeo, não tem... E o vídeo na vertical, né? Sim. Cada vez mais na vertical. Sim, é uma linguagem... A linguagem, ela pode ser apresentada de diversas formas. Escrita, falada, no vídeo, no audiovisual, enfim. A gente tem essa possibilidade hoje. Então... Quando a gente olha, né, para determinados assuntos, a gente tem que tentar ter e vai fazer isso em 1 minuto, a gente tem que ter um poder de síntese muito grande. E às vezes é ruim. A gente tem uma dificuldade de querer entregar tudo. Isso. E às vezes não é possível. Mas talvez eu acho que você está conseguindo exercer esse papel de
trazer informação e deixar aquela ideia, plantar Isso. uma semente. Isso. Né? Eu acho que deveria investir nisso. Eu sempre achei, já te falei isso, você deveria tentar, vamos dizer, profissionalizar o Instagram um pouco mais, sabe? Pensei nisso. Porque eu tenho comigo que existe um propósito ali, né? Você consegue visualizar isso no futuro? Daqui, sei lá, 5 anos? O que você pretende fazer com isso? Consigo sim. É que assim, atualmente eu trabalho, sempre trabalhei muito, sempre gostei muito de trabalhar, mas eu divido muito o meu tempo com a maternidade. Tenho 2 filhos pequenos e eu faço questão de ser presente na vida deles 24 horas por dia. E aí eu também trabalho como historiadora no Hospital de Amor, aí eu faço exposições de acordo com os projetos de lá. E esse olhar de curadoria também tem me ajudado muito. Porque o curador é aquele que seleciona o material e faz toda uma exposição, o roteiro de uma exposição, o que vai ser exposto, né? Basicamente isso. Então, essa coisa de selecionar, naturalmente, é algo que me faz pensar assim, eu tenho esse assunto, eu preciso fazer isso assim, né? Tornar isso assim. E, na verdade, eu vou quebrar em vários assuntos. E é o que eu faço muito nos vídeos. Igual você falou, eu falo um assunto, deixo uma sementinha, para depois as pessoas ficarem com dúvida e saber que eu vou falar de novo, mas num outro olhar. Então, esse meu trabalho no hospital também é uma coisa que me demanda muito tempo e eu acabo não investindo muito no Instagram. O motivo é esse, é tempo. Mas eu tenho interesse e tenho planos para que daqui a uns anos, talvez no ano que vem, não tanto tempo, né? Eu comece a investir mais no Barretos de 1 Minuto, no Instagram. Porque agora eu comecei a fazer o seguinte, não só Barretos de 1 Minuto. Eu comecei a fazer alguns vídeos de literatura, né? Às vezes eu tô lendo um livro, achei um trecho legal, aí eu falo. Porque eu tenho uma coleção de livros antigos. E de livros que falam de Barretos. De alguma maneira, um autor citou Barretos. Tem um livro do Menotti Del Pique que na última página ele cita Barretos. Aí eu vou lá e eu tenho que ter esse livro. Então, tudo que é de Barretos me interessa muito. Então, às vezes eu seleciono um trecho e falo, sabe? Então, assim, tô tentando gravar outros vídeos. E tem pessoas que me pedem para poder gravar vídeos de história do Brasil. E é algo que eu também gosto muito. Mas, para isso, a gente tem que ter domínio do assunto, tem que estudar mais. E aí já não é o que eu quero. A minha especialidade, o meu recorte, o meu universo é peculiar, é Barretos, entendeu? É esse o meu foco. Então, eu tento manter isso, mas eu tenho, assim, muita vontade. Você sabe que o Instagram hoje ele tem uma possibilidade de você também conseguir fazer vídeos maiores, né? Antes a gente ficava preso no 1 minuto. Isso. Eu acho que quando você começou, acho que ainda não existia a possibilidade. Não, tem até 3 minutos. Hoje até 3, acho que até um pouco mais, Será né? que já aumentou? Sim, mas 3 minutos, vamos partir desse ponto. Você tem possibilidade de também trazer, além do vídeo de 1 minuto, um vídeo de 3 minutos, né? Esse de 1 minuto, eu acho que não pode acabar. Sim. Porque você achou a receita. Sim, mas a questão, acho pode que... acrescer. Isso, pode exato. ter um outro acrescentar, sei lá. Como mas isso você disse, aconteceu. Não sei se você conhece o Antônio Fagundes. Eu sigo ele no Instagram. E ele faz poesias. Exatamente. Ele lê todo domingo uma poesia lá. E a gente fica esperando, né? Exatamente. Então, você falou que tem livros sobre Barretos. Cara, imagina ler um trecho de um livro que tenha lá, sabe? Tem poesias, tem trovas, assim, aí eu tenho feito. Eu fiz isso, Manolo, no aniversário de Barretos em agosto, agora, eu fiz um vídeo sobre a festa do peão. O Mussa me deu um álbum de 1962, da 7ª festa do peão de Boiadeiro. Era no recinto. Eu falei, eu não posso ficar com isso aqui. As pessoas têm que ver, não é muita... Né? Não é só meu isso aqui. Aí eu fiz um vídeo mostrando essas fotos e falando algumas coisas. E esse vídeo durou 3 minutos. Mas aí eu comecei falando Barretos em 1 minuto, né? E aí ele demorou 3. Aí no final eu falo, passou um pouquinho de 1 minuto, mas eu acho que vocês não ligaram. Deu uma brincada. Sim. E as pessoas gostaram bastante. Muita gente mandou assim, nossa, eu nem percebi que não tinha 1 minuto. Porque era um outro produto, assim. Por mais que eu tenha usado Barretos em 1 minuto, eu fiz um vídeo diferente. Porque eu não mostrava só o meu rosto, eu mostrava a imagem da foto, o álbum. Sim. Então, são opções, né? Eu acho que você tem muito conteúdo. Porque os 3 minutos acaba também sendo pouco, dependendo do assunto. Nossa Senhora. Então, assim... Muito. Uma coisa que eu quero te perguntar é o seguinte. Eu te conheço faz tempo. E eu lembro
quando você começou a namorar o Bruno, lá atrás, né? Sei lá. 18 anos. Mais ou menos 17 isso. anos, na verdade. Assim, entrega um pouco a minha idade, inclusive, isso. Mas... E eu lembro quando você estava, né, ali no museu. Aquela Carla lá de trás, ela imaginava onde a Carla ia estar hoje? Não. Não, de forma alguma. Porque aquela Carla lá de trás queria ser professora. Eu lembro, você deu aula, né? Dei aula 7 anos. E foi maravilhoso. Porque eu fiz estágio no museu, dá até vontade de chorar. Eu fiz estágio no museu, os 3 anos da faculdade. E aí eu saí, eu fiquei totalmente perdida, assim, porque eu queria continuar. Mas eu não podia continuar, né? Estágio acaba, enfim. E aí eu falei, não, eu sempre quis dar aula, eu entrei na faculdade, tanto que eu fiz licenciatura, eu não tenho nem bacharel de história. Mas o museu me fez bacharel, me fez uma pesquisadora, né? A prática me fez ali. E na faculdade eu também tive aulas disso também, mas não chegou a ser bacharelado. E aí eu falei, não, eu sempre quis dar aula, eu vou continuar, mesmo porque eu não tenho onde, né? Vou fazer o quê? E aí comecei a dar aula e eu gostava muito de dar aula. Muito. Eu tenho histórias assim com alunos que fizeram história até mesmo por causa das minhas aulas. Eu tenho muito orgulho disso. E aí depois passou um pouco, abri o curso de história na Faculdade de Barretos, aí eu comecei a dar aula na faculdade. Nossa, aí eu amava, mais ainda. E eu trabalhava de manhã e trabalhava à noite. Até ficar grávida da primeira filha e tá difícil trabalhar à noite e tal. Depois veio o segundo filho, eu acabei saindo. E aí foram 7 anos dando aula. E aí meu filho mais novo nasceu e eu falei, não, eu preciso cuidar, preciso ficar com meu filho. E aí eu desisti de dar aula porque eu pensei assim, na hora porque eles são muito perto, na hora que eles crescerem um pouquinho, aí eu volto de uma vez. Então eu vou parar de uma vez, depois eu volto de uma vez. Que eu fui tentar voltar, veio a pandemia. Eu falei, ixi, né, e agora? Agora não é hora de voltar. Nessa mesma época, o Grêmio me procurou para fazer... algo sobre os 110 anos da cidade, do Grêmio e tal. E eu sempre quis estudar o Grêmio, porque eu sabia tudo, porque eu já tinha ido lá, eu já tinha visto os livros que tinha, já tinha visto os álbuns de foto dessa grossura. Eu era apaixonada na história do Grêmio, da origem do Grêmio. Eu falei assim, vamos fazer um livro? Eu faço esse livro. Nem cobrei. Falei, eu faço esse livro. E a venda do livro é minha e vocês me ajudam com o coquetel de lançamento, me ajudam a vender no que precisar. Não, tá fechado. E deu muito certo. Só que assim, era pro lançamento ser em abril de 2020. E o que aconteceu em março? Pandemia. A pandemia. E aí a gente teve que fazer online, eu tenho live do lançamento, assim, e tal. E aí só em 2021, no final do ano, que a gente fez o lançamento, assim, físico. Então, a partir desse livro, as portas começaram a se abrir para essa historiadora. E aí foi assim, esse livro, depois veio o contrato de uma biografia, que eu escrevi a biografia do seu Edivar. Junto com o Tatá. Junto com o Tatá, meu grande parceiro. Uhum. Imagina, um historiador, um jornalista, é uma coisa maravilhosa. O historiador é prolixo, né? Ele fala assim, como se eu fosse uma pipa e ele me traz de volta, assim. E o jornalista condensa, aprimora, assim, é bem legal. Foi muito legal o nosso casamento de livros. Depois a gente fez um outro livro do seu Clóvis Moraes, uma segunda biografia. Aí surgiu uma oportunidade também de fazer um livro da prefeitura. Na época o Guilherme Ávila me pediu pela Academia Barretense de Cultura, eu fiz um livro sobre os 167 anos de Barretos. E aí foram, sabe, as coisas foram acontecendo, assim. E hoje eu não estou escrevendo livro atualmente, mas eu estou trabalhando com uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar, que é curadoria de exposição. Então o Hospital de Amor me convida como historiadora para fazer uma exposição da doutora Cila Prata. Eu falei, gente, uau, finalmente uma mulher. Porque eu sempre tive essa missão de trazer as mulheres para a história de Barretos. Porque os livros mais antigos de Barretos, que são as nossas bíblias de história, e eu os respeito muito, pertencem a uma historiografia mais tradicional, em que não aparecia as mulheres. E falo, não, a minha historiografia contemporânea, as mulheres têm voz, então eu vou lá e insiro. Eu falei, poxa, a doutora Cila, nossa, que honra. Aí eu não tinha como. Falei, mas eu escrevo, eu não sou curadora, não, mas você consegue. É meu bordão, sim, eu consigo. Não, e ficou maravilhosa. E fiz, e aí foi uma atrás da outra. Agora a gente tá fazendo outra. A história da doutora Cila, do Dr. Paulo, do Henrique, são histórias maravilhosas, né? Sim. De gente
que podia ficar morando em Paris Exatamente. e tá aqui ajudando as pessoas, né? Então, e atravessa gerações. Se as pessoas que idealizaram são o Dr. Paulo e a doutora Sila, os dois juntos e dedicaram a vida, quem executou isso de verdade, do tamanho que tá, é o Henrique. Sim, que tem um mérito gigante. Sim, né? Que é de uma outra fase do hospital e é quem edifica todo aquele arcabouço que tinha sido montado que antes. Que é quem foi pro hospital para fechar o hospital. Foi, Botafogo. Isso, vamos acabar com isso aqui. Ele fala isso. Se apaixonou, foi tocado e tem essa obra no Brasil todo, como você sabe, né? Sim, o negócio é enorme, né? Sim. Ô, Carlos, mas eu queria te perguntar o seguinte. 6 livros, 18 anos pesquisando. Qual foi o fato histórico que você descobriu de Barretos que te mudou completamente a percepção sobre a nossa cidade? Teve alguma coisa assim que você fala, meu Deus! Olha, um fato. Tem umas coisas que eu ainda quero divulgar, digamos assim. Que eu tô pesquisando, que eu descobri uma coisinha ali, uma coisinha aqui, que... Eu sou muito apaixonada pela época mais antiga que existe, que é a época da formação, que é o século XIX, que é o período que o Brasil ainda é império e que Barretos está surgindo, são propriedades rurais imensas e que só tem uma capelinha e a cidade está se formando. Eu gosto muito disso, que é o nada. E não existe quase fonte histórica para trabalhar. Então, isso provoca. Isso desperta no historiador uma provocação, Mas quando você um desafio. não tem fonte primária, como você faz? Aí tudo depende da época. Então, existe fonte primária dessa época, que são documentos cartoriais, documentos religiosos da Cúria Diocesana, por exemplo, mas são documentos frios. E aí, o que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com literatura. Porque a literatura, ela preenche, ela colore essa frieza dos documentos cartoriais, por exemplo, que me indicam datas, nomes, lugares, mas não me indicam costumes, jeitos de pensar, de se falar, de agir. Exato. Então, assim, gravuras, livros, são sempre elementos primordiais no meu trabalho. Assim como depoimentos orais. Mas as pessoas que viveram naquela época já morreram. Sim, mas num jornal, por exemplo... Vez ou outra você encontra alguma preciosidade perdida ali. Porque sempre existiram pessoas, sempre, que se interessaram em registrar a origem das coisas. E na nossa cidade não foi diferente. O primeiro historiador que existiu aqui em Barretos era um coronel, chamado Jesuíno de Mello. O cara era um agrimensor, um engenheiro. Veio para cá para medir terras, de fazendas, essas coisas assim. E ele era um intelectual. Então, o que ele fez? Ele pegou o Jornal Sertanejo, foi o primeiro jornal de Barretos, 1900. Olha o nome, O Sertanejo. É fascinante, né? E aí, na primeira edição, ele já lança a coluna Tradição de Barretos. E nessa coluna, ele começa a escrever o que ele colheu de depoimento de pessoas desmemoriadas que tinham 80 anos, em 1900. Então, pessoas que chegaram aqui em Barretos, lá na década de 1870, 1880, e ele brilhantemente registra isso. Então, é um brinde para nós aqui do futuro. E eu gosto de usar muito isso. Então, essa parte é uma parte que muito me interessa, mas que eu tenho... Eu prefiro ainda esperar mais elementos para um dia fazer uma pesquisa maior, de repente um livro e falar. Mas algo que muito me chama a atenção e sim, me surpreende, fala, nossa, essa é a minha cidade. Por quê? Barretos é conhecida internacionalmente por causa da festa do peão. Mas existe 100 anos antes da festa do peão, de formação de Barretos. E eu falo, é esse recorte que eu quero. O que era Barretos antes disso? E aí, quando eu estudo a República, a partir de 1889, e aí tudo começa a mudar aqui, principalmente com a vinda da imprensa em 1900, começa a surgir uma Barretos mais urbana, uma Barretos mais intelectualizada, um pouco mais erudita. E a imprensa é algo que me chama muita atenção. O jeito que as pessoas, os coronéis da época escreviam, sabe? As coisas que eles falavam. E aí eu percebo que os coronéis de Barretos, que hoje são nomes de praças e de rua, Doutor Antônio Olímpio, Silvestre de Lima, Almeida Pinto, esses nomes que a gente conhece e que muitos não sabem quem são, eram pessoas que não eram especialmente ou apenas donos de terra, não era o coronel de mato, era um coronel letrado, sabe? Eram bacharéis que vinham
do Ceará, Rio de Janeiro, Bahia, vinham para cá. Raimundo Mariano Dias, um médico que todo mundo sabe, era um cara extremamente intelectual. Então, assim, essa intelectualidade da elite pensante é algo que eu gosto de estudar. Porque é uma elite que está num poder político, que tem o poder econômico da cidade, mas que é predominantemente intelectualizada. E aí eu gosto muito disso, porque você fala, mas Barretos não é terra do boi? Né? Não era... Só que essa mesma elite é quem ajuda, por exemplo, em grandes avanços. A vinda da ferrovia, a vinda do primeiro frigorífico do Brasil, a vinda da energia elétrica e a vinda de coisas que a gente hoje não dá bola, como o ensino secundário, por exemplo. Barretos lutou muito, porque por muitos anos só tinha escola da 1ª à 4ª série. Aí chegou em 1930, a elite pensante daqui falava, poxa, as crianças têm que estudar, porque senão tem que ficar indo para bebedouro. Né? Tem que estudar a 5ª série até a 8ª série, porque ensino médio nem se falava, era só particular. E aí houve muita resistência dos coronéis de mato. Para quê? Não precisa estudar, quem quer estudar vai para bebedouro. E aí houve toda uma comoção e uma união dessa elite pensante para se instalar o ensino secundário nessa cidade, que foi a criação da SEB, chamava Sociedade de Escolas de Barretos. Que aí fundaram um ginásio que hoje é a Escola Mário Vieira Marcondes. Que a gente nem... sabe? Quando foi fundar a FEB, a mesma coisa. Não se queria. Para que ensino universitário? Né? Usava-se muito aquela expressão em jornal, inclusive, eu achei até em documento de ata, mentalidade bovina. Barretos é uma mentalidade bovina. Então, assim, quebrava, sabe, essa mentalidade bovina. Achei que isso fosse um negócio mais novo, mais recente. Recente, não é. Eu já vi na década de 20 essa expressão em livro ata. Uhum. Então, assim, é isso que eu falo, nossa, essa é a Barretos que eu queria estudar. Tem sabe? Um projeto que você trabalhou junto com o Dr. Luiz Manuel, um grande advogado, que é sobre a comarca de Barretos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, que é bem bacana mesmo, não só para quem é da área como a gente. Estou falando com 2 advogados. Inclusive, o Manu trabalha no fórum, né? Sim, Pois é. Bom, nós temos um advogado e um servidor do judiciário. Pois é, olha só que honra. Eu tive muito orgulho desse trabalho. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Sim. Vou explicar para o pessoal de casa, né? É um livro grande, tem 400 páginas, enorme, assim, chamado A História da Comarca de Barretos, 1890-2020. Então, qual foi a proposta? A ideia do Dr. Luiz Manuel e da doutora Fernanda Vasques, que é a nossa diretora do fórum, né, juíza criminal. Ela e ele tiveram essa conversa e ele me convidou para escrever o livro e depois ele também se tornou coautor, porque ele é uma pessoa que viveu a comarca dos anos 80 para frente. Então, e ele é escritor também, então assim, ele deixou de ser apenas uma testemunha ocular da história e também quis registrá-la. E aí eles falaram, não, vamos fazer um livro que conta a história da comarca toda. Aí vocês têm noção do que vocês estão falando? Porque a gente está falando de 1890. Aí, mais uma vez, vem eu falar, não, eu não dou conta. E sempre vem alguém falar pra mim, sim, você consegue. E aí, o Dr. Luiz Manuel falou assim, não, em 6 meses você faz. Eu falei, tá bom, eu faço. Imagina, foram 11 meses. E até hoje eu acho que ainda foi um tempo muito rápido, porque foi muito difícil. Quantidade de informação muito grande. Muito. E assim, hoje eu pode até sair uma 2ª edição, porque eu já tenho mais informação, agora eu tive mais tempo, né? E aí, o que a ideia do Dr. Luiz e o que eu aprovei e achei ótima? Vamos dividir o livro em 13 capítulos, porque são 13 décadas. Eu falei, tá bom. Aí, a princípio, eu comecei a pesquisar, assim, tudo que saía do fórum, tudo do universo do judiciário, que são o fórum, né, juízes, tal, o Ministério Público, os promotores e os advogados. E, de alguma maneira, a sociedade civil envolvida nisso, principalmente através dos crimes. Porque se tem uma coisa que chama atenção e que as pessoas gostam muito aqui em Barretos, são as histórias dos crimes, os principais crimes que aconteceram. O povo que gosta, sabe? Aí eu falei, não, então vou tentar fazer um crime por década, pelo menos. E consegui.
Aí, no começo, eu comecei só a colher informação. Não, isso aqui é 1890, 1900, 1910. Aí falei, não, eu vou ficar doida desse jeito. Aí, o que eu fiz? Eu pesquisava uma década, focava nessa década e já escrevia. Então, eu basicamente escrevi todo o livro. Aí, o Dr. Luiz Manuel, a partir dos anos 80, fez a colaboração dele. E aí, eu fiz assim, eu não queria que fosse um livro técnico. Sabe assim, a lei suplementar, a lei não sei o quê, não. Mesmo porque eu não sou da área, não entendo essas coisas, tive que aprender tudo do zero. Eu falei, eu quero que seja um livro em que a cidade esteja presente e que o judiciário seja o pano de fundo. Aí eu consegui fazer dessa forma. Então, assim, cada capítulo, o começo, eu conto como era Barretos naquela década, algum caso específico, assim. E aí, através desse começo, eu vou chegando no fórum. Como é que era o fórum na época? Quem eram os juízes daquela década? Como é que era o Ministério Público? Não existia, porque demorou, sabe? Essa coisa assim. A partir da década de 30, surge a OAB. A partir da década de 30, os promotores são concursados, não são mais nomeados como eram antes, assim. E fui fazendo. E aí, eu coloquei, basicamente, um crime por década. E aí, qual foi o resultado? Um livro enorme. Mas muito bonito. Mas que registra a história, né? Sim. Que é muito importante. Né? E eu deixei... Organizado. E eu deixei muito claro no livro que ele é repleto de lacunas, mesmo porque, imagina, é até ousadia dizer, a história da comarca e tal. É claro que, ao longo do tempo, a gente vai preenchendo essas lacunas. E que ele é um livro institucional. Então, não é um livro que eu estou retratando quando a justiça foi cega, quando ela não chegou para as pessoas, entendeu? Esse outro lado da justiça. E isso não está presente no livro. São registros. São registros. Registros que eu consegui colher de uma pesquisa rápida e com as fontes que eu tinha, porque o fórum não tinha fonte. Né? Isso foi muito bom acontecer para a gente enxergar isso, a necessidade que as instituições têm de guardar os seus registros. E aí, o que eu fiz? Eu fiz basicamente uma pesquisa de jornais, porque o nosso Museu Rui Menezes tem hoje o acervo da hemeroteca da cidade, né? São os jornais antigos de 1900 até a década de 2000 tá lá. Isso está tudo digitalizado? Não. Então, aí que acontece? Quando eu fui secretária de Cultura, eu fiz um convênio com a Unesp de Franca, por um preço, assim, tipo, razoável, de digitalização. Lá eles têm um convênio, acho que é CPDOC, que chama a instituição lá. E aí a prefeitura, na época, o Guilherme era o prefeito, falou, não, vamos fazer, isso é muito importante. E fizemos. Aí começou esse trabalho. Só que eu saí e eles continuaram. Mas, assim, é muito lento. Imagina, eu saí em 2015 da prefeitura. Até hoje não terminou. Mas já, assim, pelo menos os mais antigos já estão digitalizados. E muitas pessoas têm a oportunidade de pesquisar a história de Barretos por causa disso. Porque é muito ruim você dispor o jornal, que é um documento que está esfarelando, que precisa de cuidado e tal, ao público. Então, assim, o jornal, ao digitalizado, é rápido, tem filtro. Você procura por palavra. Foi assim que eu pesquisei a comarca. Você utiliza já inteligência artificial? Eu tô aprendendo, porque meu marido... o meu marido é dessa área de tecnologia, ele é engenheiro eletricista, né? É muito fuçado com computador desde pequeno. E ele é bem assim com IA. E aí ele descobriu um programa que vai me ajudar muito. Mas a gente ainda está estudando. É um programa que me ajuda nessa parte de busca. Porque eu falo assim, que eu não tenho tatuagem, mas se eu tivesse, seria um Ctrl F que eu faria. Né? Porque eu passo a vida só procurando coisa em filtro. Então, assim, eu falei para ele, eu preciso de um programa que me ajude a encontrar as informações, não somente por palavras, sabe? Mas que eu faça a pergunta e que ele me ajude a encontrar. Por exemplo, eu quero saber entre 1940 e 49, quais foram os endereços da Casa Galate. Por exemplo, eu quero saber. E eu não quero ficar procurando Casa Galate, para eu ficar olhando quais são. E aí ele encontrou um programa desse que me ajuda, mas a gente ainda está testando. Eu ainda não consegui usar. Então, essa é uma IA que eu uso. Agora... Perplexity, provavelmente, né?
Não. Não é? É outro. Perplexity é muito boa. Aí já vou anotar. Mas eu ainda Porque assim, não usei. se você tem documentos, então você coloca esses documentos lá como anexo. Então você tem que pensar, ele já sabe isso. Aí eu pergunto, onde ficava a Casa Galate? Onde ficava a instaladora do Luiz Venâncio? Isso. Aonde? E aí ele vai te respondendo. Ele vai respondendo. E vai filtrando. Isso. E vai, Só que aparece eu tenho pra mim muito. aqui 2, sim, mas... Entendeu? Segundo ele, o problema é isso. Eu tenho 112 anos de jornal digitalizados. É muito tempo. É um arquivo muito grande. Isso. E aí, qual que é a nossa ideia? Fatiar. Ou em décadas, ou até ano. Para ver se me ajuda mais. Porque além dos jornais digitalizados, eu tenho também muita quantidade de foto. Só que essas fotos eu tenho que ter o cuidado de colocar o rosto da pessoa e o nome para IA. Para ela saber. Para ela identificar. Isso. Né? De repente ela consegue ver um rosto do Coronel Almeida Pinto numa foto que eu não vi, mas porque eu falei para ela que aquele é o Coronel Almeida Pinto. Perfeito. Né? Você tá treinando a Tô treinando, Então, assim, eu tenho muito documento manuscrito, que também é outra desafio da inteligência artificial, conseguir ler, né, uma paleografia, um negócio super difícil. Eu consigo, porque eu já sei como que é a letra do Dr. Antônio Olímpio. Eu sei o jeito que é o A dele, então assim... E aí os desafios estão sendo vários. Então, por enquanto, a gente tem focado nos jornais. Mas você tá no caminho, perfeito. Tô no caminho. Acho. Tudo que eu tenho já tá em nuvem, sabe assim? E tudo que eu tenho é fruto de muito trabalho, de paciência e de investimento. Isso é um detalhe importante falar, porque muita gente me procura para falar assim: Carla, me manda uma foto da Praça Francisco Barreto em 1955. Aí eu falo assim: o telefone do museu é. Porque as pessoas têm que aprender a usar o museu. O museu, né? O que eu tenho é porque eu fui lá, eu sentei na cadeira, eu fiquei no pendrive, sabe? É muito tempo de pesquisa. E não só o museu, eu tenho coisas das instituições. Eu já trabalhei no Grêmio, já trabalhei no Sindicato Rural, já trabalhei na Santa Casa, no Hospital de Amor. Então, naturalmente, esses arquivos todos eu vou guardando, né? Porque sempre me serve. Um acervo. É um acervo. Né, que eu acervo tenho. Pessoal, e que você tem controle, etc. Isso. E, na verdade, assim, basicamente o que eu tenho é o que o museu tem, que é acervo público. Eu tenho um ou outro acervo que eu ganhei de família, que é meu, sabe? Que nem tá digitalizado ainda. O Brito, sabe o Brito? O Wilson Franco de Brito, jornalista, um abraço pro Brito. Ele fez aquele jornalzinho Barretos Memórias no ano que eu nasci, em 1988, que contava a história da cidade em várias fotos super legais. E aí ele guardou boa parte dessas fotos e doou para mim. Então eu tenho assim esse acervo riquíssimo do Brito. Mas assim, basicamente o que eu tenho tá no museu. Carlinha, você citou um fato e você, eu lembro inclusive, você teve uma participação no poder público, você foi secretária. Isso. Como é que foi essa experiência para uma pessoa que nunca tinha entrado no poder público, nunca tinha trabalhado no Estado, que eu digo, né, no Estado, sim. Né, prefeitura? Como é que foi para você essa experiência de estar ali no poder público e poder, de alguma forma, contribuir com isso? Eu fui de estagiária a secretária de cultura, assim, 4 anos, basicamente. Porque, como eu falei, eu comecei como estagiária no museu. Aí eu fui dar aula, tudo. E quando eu era professora, eu tinha 24 anos de idade. O prefeito, na época, era o Guilherme Ávila. A gente não se conhecia. E ele simplesmente me ligou, pediu pra conversar comigo e me falou: você aceita ser minha secretária de cultura? Eu falei: claro que não. Imagina, eu sou muito jovem, eu não tenho experiência na área pública, eu não sei... Eu sei que secretário de cultura lida com um monte de coisa, não só com a questão política, mas com licitação, com funcionário, com orçamento público. Eu não tenho essa prática de gestão. Aí ele falou: mas você tem o mais importante, você defende a cidade com unhas e dentes. Eu falei: de onde você tirou isso? Aí ele lembrou de um caso, na época que ele era vereador, e eu tinha acabado de sair do museu, eu estava pesquisando a Santa Casa, e a Câmara Municipal não me deixou ler atas da Santa Casa. Eu precisava ler umas atas de 1918, atas da Câmara, que eu achava que citava a Santa Casa, entendeu? Aí eu queria ler.
E na época eles não me deixaram. Quem tomava conta não me deixou. Falou que só quem podia ler era o historiador fulano de tal. Eu falei, mas isso não existe, é documento público. Não precisava nem ser advogado pra saber. Eu fiquei super brava. Eu quebrei o pau. E eu falei, não, jornal diário, você tem que me ajudar. Porque onde já se viu, eu já escrevia no jornal. Escrevo desde os 19 anos. E aí isso chegou no ouvido dos vereadores. E aí, na época, o que eles fizeram? Um convênio para digitalizar as atas. Olha só que coisa boa. E aí, essa história virou a pauta de sessão. Então, ele me conheceu daí. Né? Ele falou, você quebrou o pau lá na época. Isso mostrou para mim que você tem garra. Eu falei, não, eu só não gosto de me sentir injustiçada. E eu sei que eu queria pesquisar um negócio super importante da Santa Casa. Enfim. Aí foi muito difícil para mim aceitar. Manolo, muito difícil, porque eu sempre pensava isso, eu não tenho experiência. Aí eu falei assim pra ele, se eu aceitar, você promete reformar o museu? Ele falou, tá bom, pode ser. Aí fui com a cara e com a coragem mesmo, né? Como sempre, só defendendo o museu, como faço até hoje, mesmo sem trabalhar lá. E eu fiquei 2 anos ali, aprendi muito. Na época, eu queria fazer mestrado. E eu desisti do meu mestrado. Eu falei, meu mestrado vai ser a prefeitura, né? Para fazer ali. Eu aprendi muito a ampliar o meu olhar para a cultura, porque eu sempre fui muito da área da história, da literatura. Aí eu comecei a lidar com músicos, com o pessoal do teatro, do cinema. Então, isso, assim, pessoalmente, para mim foi muito bom. Profissionalmente também foi muito bom, porque aí eu pude entender um pouco mais de gestão pública. Porque como eu não conhecia, mas eu sempre fui muito curiosa e muito humilde. E aí eu ia perguntar para quem sabia. Então eu não sabia. Até de licitação eu sabia um pouco, porque eu tinha trabalhado, eu fui estagiária da licitação também antes de entrar no museu. Então eu já sabia algumas coisas, assim. E aí fui aprendendo, sabe? Agora a parte política era a parte mais chata, assim, a parte que eu não consegui lidar. Assim, porque dá um pouco de preguiça. Eu queria trabalhar, queria fazer os projetos, queria sentar na mesa e sabe, fazer as coisas, mas tinha que lidar com, ficar atendendo fulano, ficar apagando fogo aqui, apagando fogo ali, receber político ali. Embora o prefeito, na época, fosse muito, assim, solícito a todas as demandas que eu tinha, essa parte política me cansava. Aí eu percebi que eu não nasci para política. Porque, inclusive, não é todo mundo que está ali que é bem intencionado, que é difícil, né? Difícil. Não pensa na cidade, às vezes pensa em si, né? Mas excelente escolha o Guilherme teve. Eu lembro que o Kleber também. O Kleber de Moura de la Libra, meu grande amigo. Ele foi anterior a mim. Aham. Então, o Kleber, é bem lembrado, o Kleber foi a pessoa que mais me ajudou. Porque como ele tinha acabado de sair, e eu entrei em seguida, e ele se tornou secretário de administração. Então, era uma secretaria que dialogava com todas. Sim. Então, eu vivia no gabinete dele, me ajuda, o que eu faço, tal. E aí, fui lidando. E a cultura é uma pasta que, embora seja de pouco orçamento, né, do orçamento público, ela tem mais de 100 funcionários. Porque tem muito músico, a orquestra, né? Tem muito monitor do Semart, tem muito funcionário, sabe? Então, isso também gerava um grande problema no sentido orçamentário, porque todo o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, ele é engessado no pagamento desses funcionários. Então, não adianta você querer fazer um grande projeto. Eu quero abrir edital para poder os escritores fazerem livros, ou para os artistas fazerem ou oficinas. Eu tinha muita vontade. Não dava, não tinha dinheiro. Então, o que dava para fazer, geralmente, eram parcerias com o governo do estado. Na época, tinha alguns programas bem legais, e aí vinha para o Cine Barretos, alguns espetáculos gratuitos. Aí foi muito bom. Eu vejo assim que, infelizmente, o orçamento é restrito nessa área, mas, por outro lado, algumas instituições e algumas pessoas preenchem essa lacuna, fazendo a cultura chegar à população. Por exemplo, certeza. O Instituto Sociocultural, lá do Hospital de Amor, né? Tem um trabalho, assim, maravilhoso. É lá que eu trabalho. Faz a captação dos recursos com um projeto sério, bem executado, presta contas, faz um negócio maravilhoso.
Instituto Marx do Ronaldo. Perfeito. Muito bacana. A doutora Fernanda, que tem a atividade dela, e você conhece ela, e ela trabalha muito na profissão dela. Ela, de verdade, ela é mas assim, trabalha de manhã, de tarde, de noite, e ainda tem tempo para fomentar a cultura. Eu a chamei de ativista cultural, ela ficou assim, pensando. Não, mas Falei, mas e é ela é uma ativista pessoa, mesmo. e ela ainda, além do trabalho dela lá, que ela tem como juíza, de julgar as causas, de instruir os processos, ela é uma excelente administradora daquela estrutura. Eu conheci a doutora Fernanda lá em Colina, quando ela foi ser juíza lá em Colina e tal. A mudança que ela fez na estrutura lá no fórum, que ela fez aqui, né? Então, eu acho que essas pessoas, os independentes, né? Preenchem essas lacunas e faz, na verdade, a gente ser rico em cultura. Sim. Né? Uma pena que o poder público municipal, talvez assim, você continue na luta pela reforma do museu. Tal. Tá difícil. E a gente tem que valorizar isso porque é a história, né? Imagina, por exemplo, nós estamos em 2025. No ano de 2125, daqui a 100 anos, as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, olha esses 30 mil artigos escritos pela Carla. Será que eu vou chegar nos 30 mil? Olha só o Barretos Chega em um fácil. minuto. Olha aqui, agora vamos fazer um holograma disso, né? Como é que você vê lá na frente O isso? futuro? Não pergunta de futuro para um historiador. A gente só vive de passado. Eu sempre falo assim, para o historiador mas você tá não existe o presente agora, que vai ser o sei, passado do futuro. Eu sei. Eu só espero que no futuro as pessoas tenham um olhar muito mais sensível para o passado do que o nosso presente, sabe? Porque hoje eu tenho a missão, assim, eu me sinto com uma missão. Não só eu, não existe só eu de historiadora na cidade, existem outras pessoas. Mas eu tenho que falar por mim. Então, assim, eu me sinto com a missão de mostrar para as pessoas que existe uma história, mas que para a gente conhecer, a gente tem que preservar. Não existe outro caminho. Não tem como eu contar a história de Barretos se o jornal sertanejo não for preservado. Não tem como a geração atual se encantar pelo passado da cidade, ou se encantar não, mas sei lá, se ter um sentimento de pertencimento a Barretos, se andar na Praça Francisco Barreto e só enxergar estacionamento. Porque é o que está acontecendo nessa cidade. Os prédios históricos que contam a história da cidade vão ao chão quase toda semana para virar estacionamento. Sabe? E é algo assim que eu não consigo fazer sozinha. Eu já gritei ao mundo sobre isso. O plano diretor de Barretos precisa olhar para o centro como um patrimônio cultural e turístico e educacional. Não tem segredo. O plano diretor de Barretos tem que fazer alguma coisa para parar de ficar derrubando prédio antigo para virar estacionamento. Eu não consigo entrar em estacionamento no centro da cidade. Vocês acreditam? Porque eu fico pensando assim, isso aqui era o Hotel São José, gente. Eu juro, eu não consigo. Eu fico perplexa. Como é que consegue demolir uma arquitetura Art Nouveau, Art Deco, que Barretos, como tem muito tempo, a gente tem muito estilo arquitetônico, de diferentes épocas. Então, se a gente conseguisse preservar pelo menos alguns e fazer um roteiro, sabe? Uma rota, igual tem a Rota das Capelas, dos ciclistas, tinha que fazer no centro de Barretos também. Mas não tem. Mas tem que ter investimento, né, Carla? Porque imagina o seguinte... Mas tem que ter união de pensamentos. Para o proprietário, de repente, aquilo é uma casa caindo. Sim, né? sim. E aí, então, é uma situação difícil. Que ele quer vender. Muita gente na cidade tem medo da palavra tombamento, né? Tipo, vai tombar o meu imóvel, aí vai desvalorizar. Só que hoje em dia a gente usa muito tombamento por fachada. Ou, em algumas cidades, não precisa nem tombar. Basta a prefeitura sensibilizar. Por exemplo, isenção de imposto. Com o dinheiro que pagaria o imposto da casa, que geralmente no centro é muito caro, usa o dinheiro para poder preservar pelo menos a fachada do imóvel. Por dentro você muda o que precisa, atualiza. Mas a gente tem que ter esse olhar. Porque senão, o que vai sobrar? Pelo menos algumas casas a gente tem que ter esse olhar, entender? Você viaja muito? Não.
Não viaja Não, muito. eu tenho esse Não defeito. conhece museus, assim? Eu conheço, mas muito por pesquisas e não por estar lá. Né? Eu fiquei muitos anos da minha vida dizendo assim, não, viajar, né? Eu gosto de ficar em casa e tal. E aí, mais velho, eu descobri que existe um mundo aí. Para se conhecer. E uma parte dele eu conheci de moto, né? Sim. Então, fui ao Ushuaia, fui ao Atacama, esses passeios tradicionais aqui todos da América do Sul, né? E aí você percebe noutros países aqui próximos, Argentina, Chile, que eles têm uma cultura de preservação, uma cultura do museu, uma cultura do turismo, da visitação, da preservação. Então, por exemplo, imagina uma casa que vira um museu. Por exemplo, numa cidade no norte do Uruguai, que eu gosto muito, que se atravessa de barca, já está em Buenos Aires, 1 hora, chama Colônia do Sacramento. Então lá tem um museu, né, na cidade, mais no canto da cidade, e aí era uma estrutura antiga, e eles colocaram acessibilidade, elevador para quem é cadeirante poder ver, tudo sinalizado e tal, com a estrutura de fora real, antiga. Pois é. Então, assim, quem não cuida da cultura, quem não cuida da sua história, como que vai saber como é que é o futuro, né? Eu acho que essa cultura tinha que ser desenvolvida, né? Nós somos seres humanos e só por sermos humanos a gente já carrega a questão filosófica, que é de onde viemos, sabe? Não só para onde vamos, mas a história serve para isso. Quando alguém me fala assim, mas para que isso da história? Eu falo, se você não tem a curiosidade de saber de onde você vem, a gente não precisa nem conversar. Não tem nem como. Então, assim, eu realmente não consigo entender. Eu acho assim, para a gente pensar Barretos, essa sensibilização para as pessoas preservarem os seus prédios, não adianta só a historiadora vir aqui falar. Mesmo porque a historiadora vai ser sempre a conservacionista. Eu vou ser sempre aquela que vou falar assim, não, tem que manter do jeito que tá. Só que a gente só faz as coisas com a união. Então tem que ter a minha visão, mas tem que ter a do arquiteto, do proprietário do imóvel. E tem que ter alguém para gerir tudo isso, que não tem outro a não ser o órgão público, não tem segredo. Então, enquanto a gente não encontrar uma prefeitura que seja sensível a esse assunto, infelizmente, cada vez mais os prédios vão abaixo. Eu não me conformo da antiga biblioteca na Praça Francisco Barreto virar quiosque. Não me conformo, com todo o respeito do mundo aos empresários do ramo dos lanches. Não estou dizendo isso. Mas era um prédio do arquiteto Hammer Girardi, de 1981, que foi feito para ser a nossa biblioteca municipal, sendo que a biblioteca já existia há mais de 40 anos. E, finalmente, depois de 40 anos, ela ganha uma sede totalmente moderna dos anos 80. Se vocês repararem, ela Tinha conversa... uma fonte, né? Tinha um espelho d'água. Espelho d'água, isso. Isso. A arquitetura dela conversa com a sede da OAB. Porque elas são do mesmo arquiteto, elas são da mesma época, tudo da década de 80, uma de 81, outra de 84. Então, assim, é esse tipo de conversa, de sintonia, que a história mostra para as pessoas, entendeu? Por isso que eu repito, se tivesse uma rota para a gente poder contar, era um projeto que eu tinha quando fui secretária, mas que também foi abafado aí pela quantidade de demandas que tinha que fazer. Ô, Carla, uma coisa que você falou que você não gosta de falar de futuro, né? Não, mas pode... Não, mas assim... Tem alguma coisa sobre Barretos que você quer escrever no futuro? Cara, eu quero falar muito sobre isso. Mas em relação à história... E sim, do passado. Mas do algum ponto, algo específico que você queira... Nossa, eu gostaria muito de falar sobre esse negócio. Tem vários. Mas um em especial, que é uma coisa que eu gosto muito, mas que eu ainda não tive tempo para estudar de fato, mas eu já estudei bastante. Que é a Revolução Constitucionalista de 1932. Esse é um assunto que eu me vejo no futuro estudando. Por quê? Porque daqui a pouco a gente está no ano de 2032. E aí vai chegar o centenário. E eu nunca falei isso. Aí sempre que bom. Eu não gosto de contar os meus projetos futuros, né? Mas isso também é algo que eu quero planejar. Porque é um acontecimento que eu acho bárbaro.
quando a gente lê livros clássicos da Europa, eu mesmo estou lendo um livro de uma escritora inglesa agora, é impressionante como a Segunda Guerra Mundial marcou a vida das pessoas na Europa. Então, os livros, se você pega qualquer livro de literatura, seja de um húngaro, de um alemão, de um inglês, vai ter alguma coisa da Segunda Guerra, porque a guerra, ela marca a vida das pessoas. Ela fecha escola, ela te obriga a sair da sua cidade, você perde propriedade, seu parente morre, sabe? Então, assim, ela é uma situação que, se você é uma pessoa que nasceu ou que é criança durante um período de 6 anos de guerra, você tá ferrado na vida. Ela transforma as pessoas. Ela transforma, geração, sabe? E aí, qual é a única guerra no século XX que tem no Brasil? A Revolução Constitucionalista de 32, que é no nosso estado. Ela durou 3 meses, mas ela foi o suficiente para marcar a vida de muita gente. Muita gente. Inclusive, a doutora Sila, por exemplo, é o momento que a família dela migra para cá. Né? De Minas Gerais para Barretos. Um pouquinho antes eles vêm para cá. Então, esse comecinho da década de 30 é algo que me encanta, assim, e que eu tenho muita vontade de falar sobre... Porque Barretos teve uma participação muito importante. Porque como a gente está aqui no Rio Grande... Divisa, né? No Vale. Porque a gente tem que pensar que Colômbia não era Colômbia, né? Colômbia era o Porto Cemitério. O Porto Antônio Prado, e era Porto Cemitério. E era Barretos, era distrito, era praticamente de Barretos. Então, assim, Barretos teve uma participação muito importante de defender a divisa do Rio Grande. E aí tem muitas histórias narradas em livros antigos de pessoas que colheram entrevistas orais, assim, sabe, de memórias, e eu tenho vontade de escrever sobre isso. Mas de uma forma bem curiosa. Sabe? Não do jeito que foi escrita até hoje. Menos técnica. Isso. É o que eu tentei trazer para o livro da comarca. Eu queria fazer para a Revolução de 32. Carla, existem padrões em Barretos, né, do passado, naquela Barretos antiga, que você identificou padrões que hoje eles se repetem? Que hoje se repetem? Boa, né? Na política. Na política. Acho que a política é o principal exemplo disso. De grupos. Mas eu não sei, acho que não é só Barretos que tem isso, né? Essa coisa de grupos rivais que disputam o poder. E aí essa coisa de jornal, sabe? É uma coisa muito legal. Porque lá no começo do século XX, a rivalidade era entre Silvestre de Lima, que é um prefeito que a gente ainda tem que conversar muito, né? Que era um prefeito poeta que viveu no Rio de Janeiro antes de vir para cá, que era abolicionista. Tem toda uma história do Silvestre de Lima antes de vir para Barretos. Então, ou se estava na prefeitura Silvestre de Lima ou Antônio Olímpio Rodrigues Vieira. Então, eles digladiavam, assim. E aí, quem fundou o Jornal Sertanejo foi o Silvestre. E aí, quando ele sofre a degola, que é a política dos governadores de São Paulo lá, ele sai de cena, o Antônio Olímpio assume, e aí o que o Antônio Olímpio faz? Toma conta do Jornal Sertanejo. Então, sabe essa coisa da imprensa? Narrativa, o poder narrativa, né? Isso, era essencial. Porque quem tinha um jornal na época tinha tudo nas mãos. A gente está falando de uma sociedade em que a única maneira de se expressar era pela escrita, pelo periódico que ia para casa das pessoas, assim. E aí a gente vê isso acontecendo na década de 30, na década de 40, agora. É uma coisa interessante. Que eu percebo, assim. Que eu acho que no futuro também vai ser assim. Né? Se todos conseguissem achar um meio termo e para que ficasse sempre melhor, né? Se não precisasse essa disputa, né? Mas eu gosto muito também das quebras de padrões. Então, por exemplo, quando vem a primeira vereadora eleita, sabe, nos anos 70, que é uma professora, Maria Inês Jacinto, é super legal a gente falar dessa pessoa que era uma professora que é eleita vereadora em Barretos nos anos 70 e que depois tem a sua legislatura novamente eleita. Ela fica 2 mandatos. E aí tem uma foto super legal, assim, na Câmara Municipal, aquele bando de homem e ela ali, sabe? Então,
É algo legal. E tem algumas personagens que estão cada vez mais surpreendendo na história de Barretos. Eu já escrevi sobre uma, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, que foi a Elisa Branco. Porque a Elisa Branco era uma costureira, nascida em 1912, aqui no bairro Fortaleza, próximo de nós aqui, que se casou com um português que era imigrante, que vivia operário no frigorífico Anglo, na época. E ela entrou em contato, porque o frigorífico, como tinha muito operário e muitos do leste europeu, porque Barretos era, não sei se você sabe, mas os principais operários eram lituanos. Tinha muita família lituana. E eles chegavam aqui já com quais ideias? Anarquistas e comunistas. A gente está falando dos anos 30. E aí ela entrou em contato com esse universo. E aí ela se tornou uma comunista de carteirinha. Então hoje a gente vive uma sociedade que qualquer coisa que você fale... Ah, você é comunista. A pessoa não sabe nem o que é. Mas ela já me apontaram esse dedo não sei quantas vezes. Você é petista. E não sabe... Aí eu falo assim, então tá, então vamos lá. O que é comunismo? Nem sabe. Então eu falo assim, a Elisa Branco me deu a oportunidade de mostrar realmente o que era uma pessoa comunista, de fato. Porque ela era mesmo, ela era de carteirinha, ela era super amiga do... ela era parceira do Luiz Carlos Prestes, quando o Luiz Carlos Prestes veio pra cá. E ela fica em Barretos até uns 35 anos de idade, até nos anos 40. Ela funda Comitê Revolucionário aqui, era do Peru mesmo. Só que aí ela vai para São Paulo, porque as filhas precisam estudar e tal. E lá em São Paulo, ela se torna uma ativista pela paz. Porque começa a Guerra da Coreia, e aí tá tendo, em 1952, uma passeata militar, lá no Vale do Anhangabaú, certo? Viaduto do Chá. Não sei se estou falando. Sim. E aí ela estampa uma faixa enorme, de 8 metros, escrito: os nossos filhos não vão para a guerra. Porque havia um trelelê que o governo brasileiro iria mandar brasileiros para lutar contra a Coreia, lá na Guerra da Coreia, que era Norte e Sul. Lembra dessa história? E aí ela é presa. Ela fica presa há alguns anos, lá em São Paulo. E aí existe toda uma mobilização da esquerda no Brasil para soltar a Elisa Branco, que era barretense. Que foi vereadora aqui. Não. Ela não tinha. A vereadora é a Marinês. Perfeito. É outra. E aí costureira. A costureira. Ela tinha sido costureira. Perfeito. Isso. E aí ela é solta. E aí ela vai para a Europa, na Áustria, receber um prêmio como ativista da paz mundial. E depois ela recebe a maior honraria que um comunista poderia receber em vida, que é o prêmio Lenin da Paz. Ela recebe. Deixa eu falar uma coisa. Então, assim, a mulher nasceu aqui, em Fortaleza. Eu falei, então, nossa, a gente tem que estudar, a gente tem que mostrar isso, né? Quando você aperta o start do seu Garmin, Tá aqui, ó. que você começa a correr, e que você vai correr uma distância muito grande, que você vai fazer endurance, você chega a ficar sem pensar em nada, número 1. Número 2, sabe essa força que você tem para concluir a corrida? É a mesma que você tem para escrever, para fazer tudo caber num minuto. Se você não sabe, é a mesma. É a mesma. É a mesma. Deve ser Você mesmo. consegue zerar a cabeça? Não. A cabeça fica pensando em história o tempo todo? Amanhã eu vou não escrever. só em história. Não só em história. Eu tenho muita inspiração lavando louça, dirigindo o carro, sabe assim? E dormindo. Um sonho. Às vezes eu acordo e tenho que escrever o que eu pensei. Mas na corrida eu não consigo ficar... Você ouve música? Sim, a maioria das vezes sim. Mas, por exemplo, essa última prova que eu fiz da Unimed, que foi a primeira meia maratona de Barretos, né? Sensacional o evento, a gente tem que registrar isso. Eu não corri de fone, porque não podia correr de fone. Porque se viesse a ter doping. classificação... Sim. E eu falei, não, vou correr de fone, não vou pegar pódio, nada, tal. Mas aí me convenceram, ainda bem, porque eu acabei indo pro pódio. Senão eu podia, né, ter desclassificação. Aí eu corri sem fone. Aí quando eu corri sem fone, parece que dá uma... Eu tento me conectar mais com a própria corrida. Mas é muito difícil. Geralmente eu fico observando onde eu tô, o lugar que eu tô... com quem tá do meu lado, pensando nas coisas que eu tenho que fazer. Mas, assim, é um momento que eu não me cobro. É como se fosse um pensamento que eu simplesmente deixo entrar.
tá tudo bem, não é um momento de pressão, é o contrário. Durante o dia a gente tem aquela pressão de fazer as atividades do dia e tal. Na corrida, não, é pensamento livre, limpo. Você chegou aí pra Argentina fazer a meia maratona lá? Não, esse é meu projeto do ano que vem. Então, porque eu acho que a gente tava Mas eu conversando... quero fazer a maratona. Então, a gente tava conversando no último churrasco que a gente fez lá na casa do Leandro, e eu acho que a gente... Estavam falando de você ir. Olha só, esse povo já tá fofocando, Ricardo. Então, né? Só que... Eu não fiz ainda a maratona. Então, é um projeto? É um projeto. Você tinha falado que você queria parar nos 21. Isso, não, eu ainda quero. Não, é assim. Eu não queria nem fazer 21. Aí eu fiz 21 quilômetros. E aí eu me apaixonei pela distância dos 21 quilômetros. Hoje é a distância que eu gosto mais. Eu não gosto de correr 5, porque 5 quilômetros eu correr muito rápido. 21 eu controlo mais, sabe? Aí eu falei, não, vou ficar só nos 21. Então eu já fiz 3 meia maratona. Só que aí tem um amigo que já fez, outro amigo que já fez a maratona. E aí você vai escutando as resenhas, o pessoal falando. Aí vai dando aquela vontade. Entendeu? Aí o que eu penso assim, poxa, eu sou corredora. Então, o corredor, ele tem vários ciclos. E aí o ciclo termina nos 42, basicamente, para todo mundo. Eu falei, por que eu não posso tentar pelo menos uma vez, né? Eu não quero ficar fazendo maratona todo ano. Tem gente que tem esse propósito na vida. Eu não tenho nem tempo, porque é um casamento. É um ciclo muito grande. Os ciclos são pelo menos 3, 4 meses, entendeu? Isso. Então, assim... E o ano que vem, meu trabalho no Hospital de Amor provavelmente vai aumentar. Então, tudo isso depende do meu trabalho e da minha família também, né, apoiar. Porque assim, eu nem dou muito trabalho para eles não, porque eu só corro às 6 da manhã ou 5 da manhã. Eles não precisam de mim esse horário, tá todo mundo dormindo, entendeu? Sim, corrida se resolve mais rápido. O Bruno acorda às 10, tranquilo, entendeu? Corrida se resolve mais rápido do que a bicicleta, né? Na bicicleta a gente fica mais tempo, né? Pedala muito mais quilômetros, mas a gente fica uma manhã toda pedalando, né? Então, fica mais tempo ali. E a corrida se resolve mais rápido, né? Mas para correr uma maratona, o ritmo de treinamento é muito puxado, né? Para você não machucar. Você tem, por exemplo, a sua treinadora de corrida, que se um dia eu fosse correr na vida, que eu já passei dessa idade, eu acho. Passou nada. Mas passou nada. É com ela que eu correria. É maravilhoso. E eu acho que se você não se machuca, é graças a Lucinda também, que é uma craque, né? Com certeza. Eu tenho, assim, graças a Deus, eu tenho um time de mulheres que cuida de mim, sabe? E isso é um privilégio. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso a tudo isso. Não adianta a gente falar assim, a corrida é um esporte democrático. Não, é democrático no sentido de que todo mundo que quer correr pode começar a correr. Mas se manter na corrida, se você quer, de repente, evoluir com performance, aí já é algo que começa a encarecer. Então, assim, hoje eu tenho a mania de correr, que é minha assessoria, que é a Jéssica, a treinadora, né? Eu gosto de falar que eu tenho um time de mulheres. A pessoa que vive realmente a corrida. A Lucinda, que é minha personal, que já é de musculação, porque não tem como correr sem fortalecer. Né? E eu comecei só correndo. Aí era dor aqui, dor ali e tal, e emagrecendo, enfim. Aí eu tenho a Michele Tasso, que é nutricionista, que também é corredora, então Você sabe que do caso dela, só te interrompendo, abrindo um parênteses, como eu vejo tudo que você posta, curto tudo, que eu acho que a gente tem que fazer isso. Estimular, né? Que a gente tem que fazer isso. Eu acho que o que é bacana, a gente tem que curtir, mostrar, compartilhar, falar, olha aqui e tal. E aí eu via sempre a Michele, que eu não conheço, nos seus vídeos, né? E aí eu estava distribuindo os kits lá na corrida, na Goat Run, né? E aí ela chegou, ela e o marido, e eu olhava e falava, gente, da onde eu conheço essa moça? Da onde eu conheço essa moça? Aí o marido dela, mas da onde eu conheço? Mas ela, eu conheço. Eu olhava, eu acho que ela até ficou incomodada. Falei, por que esse cara tá me olhando? E aí só foi cair a ficha depois da corrida, quando eu vi um vídeo seu, eu falei, peraí, na verdade eu não a conheço, ela não me conhece. Porque a gente Instagram fica postando uma a outra, né? Assim, a corrida é uma comunidade. Sim. E tá, a Michele cuida da minha nutrição e a Marislane, a minha fisioterapeuta, porque é muita pancada, né? A canela sempre dá uma gritadinha, quadril. Joelho. O joelho foi só no passado, graças a Deus. O joelho é terrível, hein? Nossa. Joelho eu tô com uma tendinite patelar que ela não se resolve, por exemplo. Então, triste. Eu acho que joelho foi a dor mais chata que eu tive até hoje. Eu tive dor em tudo já.
com a É que o coxa, joelho não tem quadril. irrigação, né? Tendão, é difícil de tratar. Isso. É mais complicado. No caso da corrida, tem muito a ver com o terreno, sabe? Às vezes a gente Altimetria. corre... às vezes a gente corre... Por exemplo, a avenida a Ducati. Às vezes é gostoso, é uma descidona, mas ela é assim, ó. A rua, sabe? Aí acaba com o joelho. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, Sim. assim. E além do que a corrida, eu não conheço a corrida, não conheço a comunidade da corrida, mas conheço porque eu acabei organizando alguma coisa. Maravilhosa a prova da Go to Run. Tô esperando a próxima. Vai ser bem legal esse ano, hein? Esse ano que vem, inclusive, nós temos umas ideias. Vai ser em abril de novo? Provavelmente. Eu acho a data, assim, muito boa, porque quase não tem prova no começo do semestre em Barretos. Tá mais pro segundo semestre, né? E assim, a gente tem o percurso que é legal, de ser dentro da cidade. A gente tem alguns projetos, né? Inclusive culturais para a prova. Né? Excelente. Sim, mas ainda no off aqui eu posso te falar, não dá para antecipar muita coisa porque não depende muita coisa da gente. Entendi. Mas o que eu te perguntar da corrida é, da onde que surgiu essa vontade de fazer a corrida? Da maternidade cansada. Porque eu lembro que eu comecei, assim, eu tava numa crise, meu filho tinha acabado de desmamar, mamou por 2 anos, estava cansada, sabe, assim, olhava no espelho, não me reconhecia mais, falava, gente, estava tendo muita crise de ansiedade. Aí, pesquisa dali, pesquisa, eu nunca gostei de ficar tomando remédio, tentar procurar outras alternativas, sempre a religião é algo importante, e o esporte. E aí, tudo que eu pesquisava, mostrava, assim, atividade física. Eu falei, tá bom, então vamos fazer atividade física. Aí eu tinha esteira à minha disposição. Falei, vou caminhar. Eu coloquei na minha cabeça, vou caminhar todo dia meia hora. Pronto. Já tá bom. Melhor do que não fazer nada. Que eu sempre pensei muito isso. Antes fazer uma coisinha do que não fazer nada. Aí eu fui fazendo isso. Eu caminhava todo dia na esteira, tal, bem certo. Aí eu comecei a ter vontade de correr. Porque foi bem na época da pandemia. Então não adianta falar assim, porque tava todo mundo correndo, que eu via. Não era. Não via ninguém correndo. E eu não tinha amigos corredores para falar, não, é o algoritmo que me influenciou. Não era. Aí eu comecei a correr na própria esteira. Eu lembro que eu corri 5 minutos seguidos. Isso já é até bastante para quem começa a correr. Aí eu corria 5 minutos, caminhava. Corria 5 e fui pegando gosto para aquilo. E o negócio foi só dando mais vontade. Aí eu fiquei uns 2 anos correndo sozinha na esteira. Muito tempo. Eu sempre relutei muito. Até que eu comecei a machucar, né? Porque eu não fazia academia. Aí eu entrei numa academia e o personal dessa academia falou pra mim assim, você já correu na rua? Eu falei, não. Aí ele me levou num treinão que teve de Páscoa, lá no Parque do Peão. E eu fiz os 5 quilômetros, assim, sem parar, né, tal, e voltei. Depois daquele dia, eu nunca mais fui pra esteira. Nunca mais. Hoje eu corro na chuva, mas eu não corro na esteira. Eu não consigo mais. Eu apaixonei tanto em correr na rua. Aí depois disso eu comecei a correr sozinha ali no meu bairro, ficava correndo, sempre 5 quilômetros, só 5 quilômetros. Aí depois de uns 2 anos, assim, eu falei, não, vou entrar numa assessoria. Aí foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque aí eu pude realizar um sonho, que era correr no nascer do sol. Porque eu nunca tive coragem de correr sozinha por ser mulher, enfim, sempre tive esse receio sozinha no meu bairro às 6 da manhã. Agora, estando em grupo, aí, é por isso que as pessoas falam assim, nossa, mas você levanta tão cedo, como é que você tem coragem? A gente se encontra muito, né? Sempre, né? Eu estou sempre muito morrendo, concentrada, quase não consigo falar oi, né? Aí eu falo, gente, não é questão de sofrimento. Eu levanto 4h30 da manhã todo dia, feliz, eu juro, não é exagero. Eu levanto feliz porque eu vou correr. É um negócio assim, maluco, o meu corpo pede, virou hábito. Não sei dizer. Você tem um aparelho que você consiga medir o orgulho que os teus pais, os teus filhos, o teu marido, os teus amigos têm de você? Não. Eu acho que é o sorriso dessas pessoas, Mas eu acho, sabe, Carla, você inspira as pessoas, você traz cultura para as pessoas. Obrigada, você querido. é do bem, sabe? É um negócio assim que eu queria registrar, porque é a verdade, é puro, é isso.
sabe? Faz o bem para as pessoas, traz cultura para as pessoas com elegância, com leveza, com graça. Isso é bem bacana, viu? É o que eu tento, principalmente porque eu penso que a educação que a gente deixa para os nossos filhos é a do exemplo. Não tem como ser diferente, sabe? Não adianta você falar, faz isso, faz aquilo, se você não faz. Uhum. Então, eu procuro sempre pensando muito nos meus filhos e também na minha cidade. Eu acho que todo mundo aqui carrega uma missão, né? Uhum. Como historiadora, eu falei para vocês, eu levanto essa bandeira do patrimônio histórico, assim como o advogado tem uma outra bandeira, um médico de olhos tem outra bandeira, um engenheiro, enfim, todo mundo tem a sua. Uhum. E eu tenho a sorte da minha ser com cultura. Eu falo assim, não é difícil trabalhar com o meu trabalho. Porque você é apaixonada pelo tema, né? Cultura, Por isso gente, que privilégio. Igual você me perguntou se eu imaginava que eu seria quem eu sou hoje. Nunca. Porque hoje, Manolo, eu vivo da minha renda. Eu trabalho com a história da minha cidade. E o meu salário vem disso. Isso é muito maravilhoso. Quantos historiadores no país têm esse privilégio de trabalhar com a história da própria cidade? Então, assim, nossa, Só que eu tive que aprender muito. Não ficar apenas na minha zona de conforto, que é escrever, né? E sim, tentar abrir aí os meus horizontes. Indo assim, Carla, muito obrigada, viu? Isso é a pura verdade. É quem te vê, né? Indo assim para os finalmente, a gente costuma pedir para a pessoa. Sim, falei para você que passava rápido. Juro. Você sabe por que todo podcast quer, né? Você sabe, né? Porque você tem conteúdo, porque a pessoa que está assistindo fica presa. Ela não consegue parar. É muito mais que um vídeo de 1 minuto. Aqui tagarela. Um vídeo de mais de... Não, tagarela não. Que passa conhecimento. Isso é muito importante. Não, e é 1 hora, assim, 1 hora e pouco, porque a gente quer que as pessoas voltem. Sim, tem que assistir. Aliás, qual foi o convite que eu te fiz fora do ar antes de começar? Pra ficar registrado. Pra eu estar aqui no lugar do Henrique quando ele não tiver, ou no seu lugar... o Manolo. O Manolo quando ele não tiver, ou no seu lugar quando você não tiver. Imagina, eu vou virar comentarista desse podcast. Pra fazer muito melhor. Que honra. Fazer muito melhor que a gente. E aí, indo assim pro final, a gente normalmente pede uma mensagem pra pessoa, para que a pessoa fale alguma coisa que queira falar. A gente vai pedir pro nosso mestre, nós temos aqui um mestre, o mestre Kleber. E o Kleber, ele vai colocar as tuas redes sociais para as pessoas seguirem. Por favor, sigam, que é realmente bom. E é isso que a gente E eu preciso investir, né, Manolo? Então, nas minhas redes sociais. Então, gente, siga, por favor. Exatamente. Olha, se eu puder deixar uma mensagem, é claro que eu sempre vou falar para as pessoas me ajudarem a montar um exército de barretenses sensíveis à cultura, à história de Barretos, aos nossos prédios arquitetônicos, aos nossos costumes, modos de fazer, de pensar. Claro, sempre vou falar muito desse lado cultural, que é a minha bandeira. Mas eu também gosto de pedir que as pessoas se sensibilizem muito para outra questão que acontece na cidade e que importa a todos nós, que é a questão do meio ambiente. A gente precisa lutar mais para que a nossa cidade tenha mais verde, a preservação dos nossos córregos, das matas ciliares. O Pitangueira, se você olhar no Google Earth em cima, dá vontade de chorar, que não vê nem árvore direito nas matas ciliares, porque a nossa cidade, ela surge dos nossos córregos. O Chico Barreto, quando instala a sua primeira morada, chamada Fazendinha, é lá no Ribeirão Pitangueiras, na cabeceira do Ribeirão. Depois ele decide vir aqui onde hoje é o Córrego Barretos, na 4. Ele instala mais ou menos ali na 13 com a 8, onde tem o marco histórico. Então, assim, o Córrego São Sebastião, Córrego Aleixo, Córrego Barretos, Ribeirão Pitangueiras, são patrimônios naturais e são patrimônios históricos. São patrimônios que nos revelam a nossa própria identidade e registram o nosso sentimento de pertencimento. Então, queria deixar essa mensagem de preservação do nosso meio ambiente, de sensibilização e da nossa história. E pratiquem esporte, por favor. Esporte é vida, é qualidade de vida. Descubra qual é o seu esporte. Qual é a sua, né?
E Eu a sou- gente queria pedir para todos que estão assistindo para que curtam, compartilhem, porque esse está sensacional. Uma Se coisa inscrevam no que canal. eu quero só lembrar é o seguinte, eu quero saber o que é esse negócio em branco aí, ó. eu trouxe para vocês, meus queridos. Esse aqui é o catálogo da exposição Cila Centenário de Amor. É uma exposição que conta sobre os 100 anos da doutora Cila, que eu tive a honra de assinar como curadora. E essa exposição está lá no IRCAD. Vocês já viram o IRCAD? Aquele prédio bonito lá no Hospital de Amor, que é todo de espelho, assim, que é um centro de tecnologia robótica, de treinamento. E a nossa exposição está lá. São mais de 70 fotografias da doutora Cila, objetos, inclusive o vestido de noiva dela que está lá. E essa exposição, ela é muito importante porque ela coloca a história de uma mulher no lugar dela, que é o de protagonista. A doutora Cila faleceu esse ano, com 101 anos, e eu tive a feliz oportunidade de conversar com ela algumas vezes, quando eu fui fazer essa curadoria. Então, eu fiquei com ela um pouco, assim, nesse último ano, dentro da casa dela, selecionando todos os materiais. E a exposição tá tão bonita que era para sair agora, em setembro, e vai ficar. Que bom. Eu ainda não sei quando vai sair. Então, enquanto está lá, visitem. Porque muita gente fala, Barretos não tem nada. Não tem. Tem sim, a gente tem que saber procurar. E quem vai à exposição, que é totalmente gratuita, em horário comercial do IRCAD, pode levar um catálogo. Nesse catálogo eu fiz uma pequena biografia da doutora e aqui estão também as principais peças e fotografias da exposição. Então eu trouxe um para cada um. Muito obrigado. Mas é Obrigado. para vocês irem lá Iremos, pessoalmente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Exatamente. Sempre tão generosa. Muito obrigado, viu? Eu estava ansiosa para vir nesse Bom. programa. Muito obrigado. Eu Manda que agradeço. um beijo pro Bruno. Manda um abraço. Um beijo. Um tá? abraço. Um beijo. Tá bom? E vocês, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que foi sensacional. A gente só tem a agradecer a todos vocês. Como o Ricardo falou, não deixem de comentar. Escrevam aí embaixo o que vocês acharam. Comentem, compartilhem. Mande esse vídeo para quem você acha que vai gostar, que está sensacional. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigada.